Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 13. E nós vamos ler o verso 34. Verso 34 de João, capítulo 13. Não vamos ficar só nesse versículo, mas vamos tê-lo como base da nossa reflexão. João capítulo 13, versículo 34, que diz assim: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Uma vez mais, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, por cada irmão, cada irmã que está aqui, que o Senhor trouxe. Obrigado por esse momento de oração. Sabemos que o Senhor mesmo está aqui. O Senhor que já acolheu cada oração e há de responder, segundo a Tua boa vontade, o Teu amor, que o Senhor também se digne de, nessa hora, falar ao nosso coração, para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Você sabe, nosso tema esse ano, Igreja que ama, Igreja que ama. Nosso tema do ano de 2025, embora Igreja Somos Nós é o tema que vai nos acompanhar pelos próximos anos, mas o tema específico para esse ano, Igreja Somos Nós, a igreja que ama. Mas o que é amar? O que é amor? Se te pedissem uma definição sobre amor, como é que você define amor? Como é que você sabe se ama ou não alguém? O que é amar? Não sei se você está recordado, há muito tempo, tinha um álbum de figurinhas, intitulado Amaré. Lembra? Agora você vai falar que não lembra, né? Você já ouviu falar. Eu lembro do álbum, confesso, eu lembro do álbum. Amaré, tinha 2 bonequinhos, um menino e uma menina, e aí cada figurinha um exemplo do que é amar. Então, amar é tomar sorvete na praça, de mão dada. Amar é ver um pôr do sol juntos, sentados na grama. Amar é, num dia de chuva, dividir o guarda-chuva. Enfim, lembrou, né, irmã? Tinha vários amaré e tal. Agora, você sabe que essa palavra amor está desgastada, está surrada, está desbotada, de tanto que as pessoas usam. E para qualquer coisa. As pessoas dizem que amam ir no McDonald's. Tinha até uma propaganda, amo muito tudo isso. Lembra? Diz que ama o futebol, diz que ama o cachorro, enfim. É de tanto se usar a palavra amor, ou o verbo amar, para tudo e quase tudo, que hoje dizer que se ama significa praticamente quase nada. Porque aquilo que significa quase tudo, é sempre quase nada. Então, a pergunta, irmãos, é: o que é amar, ou o que é o amor, segundo a Bíblia? Segundo as Escrituras. Porque amar aí, hoje, é quase tudo, e, portanto, quase nada. Tem casalzinho de namorado que começa a namorar, no primeiro dia já diz que ama. Então, o que é amar à luz das Escrituras? O que é o amor segundo a Bíblia? Então, a primeira verdade, que amor segundo a Bíblia é gratuito. É gratuito.
Não se precisa ter algo antes para se amar, ele simplesmente existe. Você já deve ter ouvido algumas explicações que no Novo Testamento tem vários tipos de amor. Então, o eros, que é o amor entre casais, o filéu, que é o amor entre amigos, e aí vem o ágape, que se diz que é o amor de Deus. Mas, na verdade, irmãos, quem fez essas distinções foram os gregos. Foram os gregos. Então, para os gregos, tinha 4 tipos de amor. Tinha o ágape, que na verdade se referiria ao amor universal, o amor da empatia. Tinha o filéu, de fato, o amor fraternal entre amigos, o amor do afeto. O eros, amor de cônjuges. E ainda tinha o storge, que é o amor familiar, o amor pela prole, o amor pelos filhos. Mas no Novo Testamento não tem isso. O Espírito Santo, segundo o Novo Testamento, usou, na verdade, 2 palavras gregas para amor, ágape e filéu, e deu sentidos novos para elas. Então, o filéu seria o amor que exalta o objeto amado acima de todos os outros. É por isso que Pedro, quando respondia a Jesus, à pergunta de Jesus, Pedro, tu me amas? Nas 3 ele responde com o verbo filéu. O que ele queria dizer? Senhor, eu te amo acima de todas as outras coisas. Eu não apenas te amo mais do que esses, mas eu te amo mais do que qualquer outra coisa. Eu amo o Senhor. Era isso que o Pedro estava se referindo quando respondia, sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E o ágape seria aquele amor na própria natureza de Deus, que não espera o outro amar para amar, não espera o outro merecer ser amado para amar. Deus simplesmente ama. Um objeto imerecedor de qualquer amor. E Deus ama. Esse objeto imerecedor de qualquer amor somos nós, mas Deus decidiu nos amar. Por livre e espontânea vontade e decisão. Na sua soberania, Ele decidiu amar os que não mereciam ser amados. Por isso que se diz que esse amor de Deus, o amor que chega mais próximo seria o amor de mãe. Porque o sujeito pisa na bola 10 vezes. E a mãe continua acreditando, e a mãe continua amando. Se fosse outro, já tinha mandado embora. Por isso que lá em Isaías 49:15, o próprio Senhor vai dizer assim, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta a ponto de não se compadecer do filho de seu ventre? Alguém podia dizer assim, pastor, eu conheço alguns casos, de fato. Por isso que o versículo ainda se completa, mas, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Ainda que fosse possível, uma mãe se esquecer do filho, que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E aí, se a gente ouve isso no Espírito, a gente diz, eu não mereço esse amor. Pois é, mas não é porque você merece que Deus te ama. Deus simplesmente te ama. Então, é um amor gratuito. Como alguém já disse, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E também não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama. Está decidido desde a eternidade que Deus decidiu te amar. E isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Tem nada que você possa fazer que mude isso. Uau! Isso é amor, né? Amor gratuito.
Então, isso quebra qualquer lógica da religião que entende que o relacionamento com Deus é por barganha, porque se você entrar nessa lógica do relacionamento por troca, você vai acabar uma hora se revoltando, você achando que você está dando muito para Deus e não está recebendo na devida. Então não entra nessa, porque o amor de Deus é amor de pai, amor de mãe. Ele não vai dizer sim para tudo que você pede, não vai dizer não para tudo também, mas o critério dele vai ser o seu amor. É gratuito. Tudo que ele faz por você é por graça, e tudo que você vier fazer por ele, por gratidão. Só isso. Não entre na lógica da troca. Não é o Evangelho. Mas o segundo, amor segundo a Bíblia pode ter paixão, mas não é paixão. Paixão é mais ou menos assim um fogo que se acende, queima, arde, mas depois o que acontece? Apaga. Fica só fumacinha assim. Depois nem fumacinha mais tem, apagou. Agora, o amor é mais parecido assim com o mar, o oceano. Uma hora está mais agitado, faz mais barulho, outra hora está mais calmo, mas está sempre ali. É como o Paulo vai dizer, é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo o que mais? Tudo suporta, e é o amor que jamais é vencido, ou seja, um amor constante, é um amor resiliente, é um amor permanente, ele vai estar ali sempre. O tempo pode mudar, as pessoas podem mudar, mas ele está ali. O que é importante fazer essa distinção entre amor e paixão, principalmente para casais. Um dia eu ouvi num encontro de casais um pastor falando algo que fez muito sentido. Ele diz assim que normalmente, na maioria dos relacionamentos, há pelo menos 3 fases que o casal passa. Uma é a fase da paixão, é aquela fase do encantamento, aquela fase em que tudo fica anuviado, aquela coisa, aquela aurora, em que, na verdade, você não vê o outro como o outro é, você vê quem você quer que o outro seja. E aí se minimiza os defeitos, se ressalta as qualidades. Você diz que o amor é cego, na verdade é a paixão que é cega, porque a paixão não quer ver. A paixão só quer ver o que ela quer ver. Então, é o apaixonado. Só que depois vem a fase da realidade, quando a coisa se desanuvia, e aí você vê diante de si a realidade. Você vê o outro mais próximo do que o outro de fato é, com os seus defeitos, com as suas falhas, com as suas manias, com os seus pecados. E diz que é nessa fase que muito casal se separa, alguns indo em busca de encontrar alguém com quem possa viver essa fase da paixão para sempre. Mas isso daí é uma ilusão, não existe, porque essa fase vai passar. E é por isso que tem gente já no 3º, 4º, 5º casamento ou relacionamento, em busca dessa fase que ela vai passar uma hora. Agora, essa fase da realidade é uma oportunidade para se passar para a 3ª, que é a do amor maduro. É aquela, quando você já não está mais iludido a respeito do outro, você já sabe exatamente, ou pelo menos muito próximo, de quem o outro é, mas como Deus, que tem o amor gratuito, você simplesmente toma a decisão de amar. Já não estou mais iludido a seu respeito. Se eu não sei tudo, sei muito de quem você é, mas decido te amar.
E diz que nessa fase, quando isso acontece, geralmente a paixão reacende para alimentar e dar cor, dar vida, dar calor ao amor. Tinha um pregador português, acho que do século XVI, Antônio Vieira. Ele dizia o seguinte, que Deus é o único que não ama enganado. Porque Ele nos ama sabendo exatamente quem a gente é. Como diz Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores, seus inimigos. Deus nos decidiu amar. Mas terceiro, esse amor, antes de ser um sentimento, é uma decisão, é um mandamento. É um mandamento. Você sabe que todos os mandamentos de Deus se resumiram em 2, segundo os judeus. Quais são os 2 mandamentos que resumem toda a lei? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o entendimento, todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que aí chega o Paulo, lá em Gálatas 5,14, e ele vai resumir ainda mais. Ele vai resumir toda a lei em um mandamento só, Gálatas 5,14, pois toda a lei se resume numa só ordenança. Numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, amor é uma coisa prática. É tomar 2 decisões. A primeira, de não fazer ao outro, não tratar o outro como você não gostaria de ser tratado. Ou seja, o mal que eu não quero para mim, eu decido não fazer para o outro. Então, uma vez eu atendi um marido que me disse assim, que havia traído a esposa, mas que não admitiria se ela fizesse o mesmo. Macho ele, né? Machão. Está mostrando que, na verdade, não ama a esposa. Ou pelo menos não ama ainda como convém, porque está disposto a fazer contra ela o que não admite ser feito contra ele. Então, biblicamente já não é amor. Mas não é só a questão de se abster de fazer o mal para o outro, porque se eu simplesmente me abstenho de fazer o mal para o outro, eu posso criar aqui um muro e falar o seguinte, não é que eu não amo a pessoa, mas eu na minha, ele na dela. Eu não faço mal para ele, ele não faz para mim, e pronto. Mas o mandamento vai além. Não é só deixar de fazer o mal que eu não quero para mim e para o outro, mas é decisão de fazer para o outro o bem que eu desejo para mim. E aí, para fazer esse bem, tem que atravessar o muro. Tem que descer, igual Jesus desceu. Porque Jesus não ficou lá no céu dizendo, não, eu amo vocês. Tudo bem, vocês se separaram de mim, vocês pecaram, mas fica tranquilo, eu não vou fazer nenhum mal para vocês não, viu? Não vou jogar raio na cabeça de ninguém, não vou tirar emprego de ninguém. Bom, mas a morte é consequência, né? Aí cada um na sua, mas eu não vou fazer mal para vocês. Foi assim que Jesus nos amou? Se fosse assim o amor dele, não precisava a gente estar aqui, a gente estava tudo perdido. Mas como ele demonstrou o seu amor? Descendo, indo ao nosso encontro, pagando o preço, sendo rejeitado, para nos fazer o bem amando. Então, eu me lembro uma vez, assim, né? A gente estava se preparando para ir para a igreja, para o culto. Eu estava na cozinha, a Tatiana falou assim, passa um requeijão no pão para mim. Aí eu falei, fácil, né? Passa o requeijão, pronto.
estou livre dessa tarefa. Aí fui lá, passei o requeijão. Mas eu olhei para aquele pão assim, sabe? Falei, puxa, se fosse para mim, eu ia fazer desse jeito. Aí enchi de requeijão. Levei, ela ficou feliz, ficou até surpresa. Então, irmãos, a pessoa que você olha e você diz assim, o bem que eu quero para mim, eu quero para ela, essa pessoa você ama. Pessoa cujo bem que você deseja para você deseja de verdade, e busca para a pessoa. Essa pessoa é a pessoa que você ama. Então, esse negócio de falar que ama todo mundo. E por fim, irmãos, o amor, segundo a Bíblia, é amar como Jesus amou. Porque se você diz assim, bom, então, todos os mandamentos se resumem em só amar o outro como eu amo a mim mesmo. Segundo Paulo é. Bom, mas então se eu não me amar, eu estou então desobrigado de amar o outro. Só que aí vem Jesus e conserta tudo. Porque aqui nesse texto que a gente leu, ele vai dizer assim, verso 34, eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como? Assim, ou seja, da mesma forma como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E aí depois ele vai completar, nisto todos saberão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a característica de um discípulo de Cristo, a doutrina correta? Sim, mas não é a maior. A administração correta dos ritos? Talvez, mas não é de forma alguma a maior. Maior característica de alguém que segue a Jesus, aquele que ama como Ele nos amou. Aí alguém vai dizer assim, mas como foi que Jesus nos amou? João 12 ao 13, 15, 12 ao 13. Jesus diz assim, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele completa, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. E, quem sabe completar? 1 João 3,16. Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então tem gente que inclusive ressalta que a gente fala muito de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, aleluia. Resume o Evangelho, a graça de Deus, mas tem 1 João 3,16 para quem recebeu esse Jesus. Porque quem recebe esse Jesus, recebe o amor de Jesus. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas, pastor, significa que eu tenho que morrer pelos irmãos? Ouvi uma explicação sobre isso, que eu vou compartilhar com você. Dar a vida pelos irmãos
antes de necessariamente ou primeiramente ser morrer pelos irmãos, é essencialmente viver em prol, viver para o bem dos irmãos. Assim como Jesus viveu para o nosso bem. Viver em prol, viver em favor do bem dos irmãos. Louvado seja Jesus. Como que a gente pode viver em favor, em prol do bem dos irmãos? Servindo os irmãos, por exemplo, com os nossos dons. Servindo os irmãos com os nossos dons, por exemplo, 1 Pedro 4,11, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. E aí, você está servindo? Os irmãos com os dons recebidos? Isso é uma forma de amar os irmãos. A gente pode amar os irmãos servindo-os com os nossos bens. Às vezes eu ouço, louvo a Deus, eu ouço de casos que acontecem aqui na igreja, fico sabendo de um irmão que ajudou o outro, de um irmão que tem uma determinada profissão, uma determinada posição, e com isso abençoou o outro irmão. Amém. Porque 1 João 3,17 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? A gente pode servir os irmãos e viver em prol dos irmãos orando por eles. Orar pelos irmãos exige doação de tempo, de energia. E é uma forma de amar. E quando então a gente passa a viver para o bem dos irmãos, para o bem da igreja de Jesus, a gente cumpre esse mandamento de Jesus de amar uns aos outros como Ele amou. E mais do que isso, a gente se assemelha a Ele. Ele aparece em nós. A sua face resplandece. Olha só, Spurgeon, ele vai dizer assim, que quando a gente deixa de viver para a gente mesmo, e a gente passa a viver para o bem dos irmãos, esse é o caminho cristão que mais se assemelha a Jesus. E que de forma alguma nós vamos perder a recompensa. E aí ele termina dizendo assim: amigo, se associe com os pobres do Senhor. Faça-lhes todo o bem que puder. E você de forma alguma perderá a sua recompensa. Viver em prol de si mesmo é um caminho perverso, uma trilha penosa, cujo fim será fatal. Então a proposta do Evangelho é essa: viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, viver em prol para o bem dos nossos irmãos. É isso que nos assemelha a Jesus. Essa é a marca daquele que segue Cristo Jesus. Então, irmãos, dizem aí que toda religião tem a regra de ouro. A regra de ouro que diz assim: o mal que você não quer que o outro te faça, não faça. E vai dizer então que a fé cristã deu um passo além,
porque acrescentou também o bem que você quer que o outro te faça, faça. Mas, na verdade, foi muito mais do que isso. Porque Jesus nos ensinou a não apenas fazer o bem que a gente quer que o outro nos faça, mas amar o outro como ele nos amou. Coisa que só será possível se ele mesmo estiver em nós, amando, vivendo e fazendo por meio de nós. Então, se ficar muito difícil um dia amar um irmão, faça aquela oração que o pastor Ricardo Barbosa, pastor presbiteriano, ensinou. Ele ora assim: Senhor, ama por meio de mim. Porque, como diz Romanos 5,5, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que esse Espírito de Jesus em nós ame por meio de nós e que Jesus apareça em nossa vida. Para a glória de Jesus, para o louvor do seu nome e para o nosso bem. Amém.